Olá, amantes da filosofia estoica, pessoas aqui do grupo Esvaziar Estoicismo. Conforme eu combinei com vocês, essa mudança que a gente teve, a partir dessa sexta-feira agora, que foi nosso encontro, né, toda sexta-feira, eu vou estar trazendo um resumo sobre o encontro, né, anterior. Então, sexta-feira falamos sobre a abstração. O que é abstração para o estoico? Então, eu vou trazer um resumo aqui sobre o que a gente conversou, para que vocês tenham uma noção base do que o estoico entende como abstração e o que eles criaram de ferramentas para entender essa abstração e não permitir que ela nos leve às paixões. Então, o estoico, quando ele fala em abstração, ele fala uma representação que nós criamos sobre vários assuntos. Um exemplo, quando você fala a palavra coragem, agora, você acabou de ver essa palavra, você já criou um modelo mental do que é coragem. É um padrão que você tem de entendimento, certo? Isso ele entende como abstração. O estoico chama isso de abstração. É um conceito automático que você gera sobre o assunto coragem, né? Ou seja, uma representação. Então, quando eu falo coragem, a primeira coisa que vem na cabeça é esse padrão de pessoa corajosa. Só que para o estoico, isso ele denomina como uma abstração, uma representação automática desse assunto. E é perigoso, porque apesar de o estoico entender como fundamental a abstração para a compreensão, para a colocação do ser humano dentro de um logos, dentro de uma ordenação, é importante que você tenha padrões gerados para cada situação. Ele fala que você tem que ter cuidado, porque essa abstração pode te levar a paixões sem você perceber. E o que seria isso? O estoico vai e desenvolve o termo representação. Representação nada mais é do que a interpretação da informação. Então, quando eu falo para você, um exemplo aqui, tipo, você fala assim, cara, João hoje estava revoltado, estava com muita raiva lá no escritório. Você já imagina na hora o João batendo na mesa, brigando, falando alto todo mundo, de repente empurrando alguém. Você já traz essa primeira imagem de como estaria o João nesse momento. Então, essa sua primeira imagem é a abstração que você tem, a abstração automática desse assunto raiva. O estoico fala que a representação errônea leva a duas principais paixões, prazer e sofrimento. Prazer é a representação equivocada de que é um bem. E sofrimento é a representação equivocada de que é um mal. Ou seja, eu estou aqui imaginando o João sofrendo, brigando com outras pessoas. Quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. Porque João estava com raiva, mas estava defendendo uma tese dele. E estava mais, assim, enfático na defesa, mais ativo na defesa, falando um pouco mais alto, né? E eu entendi, eu que passei para você essa informação que João estava com muita raiva, a minha interpretação, aquilo é raiva. Mas não era. João só estava muito enfático na defesa de uma tese perante outras pessoas. Então, eu estou achando que o João está sofrendo, mas ele não está. Pelo contrário, ele está defendendo uma tese dele, isso é bom. Então, eu estou entendendo uma coisa como sofrimento equivocadamente, porque não é. Aquilo é um bem. Percebe isso aí? Então, a questão de representação, ela é importante que seja avaliada para que você não incorra em paixões. Porque se você faz uma representação errada, você acha que você está fazendo uma coisa certa, você está incorrendo em paixões sem perceber. E percebendo ou não, se você está incorrendo em paixões, está te tirando o quê? Do caminho da eudaimonia. Como ser virtuoso para o estoico é fundamental para que você alcance a eudaimonia, ele colocou o quê? Ferramentas para que você tenha certeza de que você está praticando um processo virtuoso, uma ação virtuosa. Então, aquela compreensão equivocada que eu tinha de que algo era bom, na verdade era ruim, no caso aqui, equivocada que algo era ruim, na verdade era bom. Porque eu estava achando que o João estava sofrendo, ele não estava. Ele estava agindo corretamente, estava defendendo uma tese dele, muito bem. Então aquilo é bem. E eu achando que aquilo era sofrimento. Então eu estou fazendo juízo errado sobre uma situação, e isso me leva a um comportamento errado. Eu posso chegar lá no dia seguinte
como eu gosto muito de João, chega lá chateado com os meus amigos de trabalho, porque eu entendo que eles trataram o João mal, o João, pra ele ficar com raiva. E eu trato friamente meus amigos, estou incorrendo em paixões. Então o estoico coloca essa ferramenta da representação, avaliar primeiro as representações. Então, essa pré-análise, a partir da abstração, que o João estava com raiva, ele estava assim, eu, alto lá, deixa eu analisar isso corretamente. Em vez de eu ir por essa primeira ideia que eu fiz de João com raiva, deixa eu entender se João estava com raiva. Eu vou perguntar para a pessoa. Vem cá, o João estava com raiva como? Não, ele estava discutindo assim, assim, estava enfático. Ah, peraí, isso não é raiva. Ele está defendendo uma tese dele. Corrigir o entendimento primeiro, que é o que o estoico entende como abstração, de uma situação. E você leva isso para todos os campos da sua vida, você vai eliminar um monte de problema. Porque normalmente a nossa primeira representação sobre o fato, que é a nossa abstração sobre ele, costumam ser sempre genéricas. E normalmente ela está sempre errada. Porque sempre avaliamos, ou subavaliamos, ou superavaliamos. Então o correto, para que você não tenha risco de entrar em paixões sem perceber, é toda impressão, toda a primeira representação que você tem sobre algo, você volta e avalia. Pera aí, antes de responder a isso, antes de gerar um comportamento em relação a essa informação que eu recebi, deixa eu ver se realmente é o que eu estou pensando ou não. E quando você faz essa segunda avaliação, aí sim você corrige as falhas. Fala, putz, eu estava achando que isso aqui ia ser bom, na verdade isso é ruim, vai me fazer mal lá na frente, vai me fazer sofrer. E eu estava achando que isso ia ser um bem para mim. Aí você reavalia e fala, não, essa decisão eu não vou tomar. Eu ia aprovar, não vou aprovar mais, por exemplo, esse acordo. Porque agora, né, é o contrário, né? Eu vou aprovar esse acordo, né? Investido que eu falei aqui. E eu vou aprovar esse acordo. Porque eu achei que era sofrimento e não ia assinar. Mas agora, analisando, estou percebendo que isso vai ser bom para mim lá na frente. Então eu vou assinar esse acordo. Então você vai e assina. Porque, primeiramente, pela interpretação inicial, pela sua abstração inicial, você achou que aquilo ia ser ruim. Mas depois que você avaliou com calma, você percebeu que aquilo ia ser bom para você. Então você foi e assinou. Percebe? Esse cuidado estoico exige que a gente tenha para que a gente não incorra em paixões, às vezes, sem perceber. Porque percebendo ou não, se você está em paixão, incorrendo em paixão, em um erro, em um vício, você está se afastando da eudaimonia. E a vida do estoico se baseia em quê? Na busca da eudaimonia. Que é o quê? A vida boa, a vida plena. E para que você alcance a eudaimonia, você tem que ter ações virtuosas. E ações virtuosas é você ter uma boa análise de toda a informação que chega, representá-la corretamente, para que ela, sendo correta, gere um comportamento correto. Ok? Esse é um resumo, então, do nosso encontro de sexta-feira sobre abstração. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido aquela aula e que esse resumo aqui ajude, de repente, a fixar um pouco mais esse entendimento. Até sexta-feira que vem. Um abraço.